Bom dia, sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, Laiane, bom dia, Débora e Vinícius. Bom dia, Gia, sejam bem-vindos. Bom dia, Keile, sejam todos bem-vindos. Estou fixando aqui o tema da nossa live. Bom dia, gente. Muito bom ter vocês aqui e muito bom estar aqui hoje. Deixa eu acertar só o tema. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o tema de nossa live. Pronto. Deixa eu dar agora acenar aqui para todo mundo que conforme foi entrando. Débora e Vinícius, Laiane, Gisela, Keile, Ju, bom dia. Aproveita, manda aqui ó, o aviãozinho que hoje eu não consegui, deu atrasada aqui hoje. Geralmente eu mando um convite através do aviãozinho aqui para todo mundo e hoje me enrolei um pouquinho. Vou até mandar agora rapidinho, gente. E acabou que eu não consegui fazer o que eu faço, que é mandar antes de começar a live. Só coloquei ali nos stories, mas vou mandar agora rapidamente aqui. Aproveita que eu tô fazendo isso e faz também, manda aí pra sua lista. Lembrou de alguém? Manda, que a pessoa vai receber lá e entra. Deixa eu mandar aqui rapidamente também. Sua recebe aí um aviso. Já entra na curiosidade. Tô mandando aqui também para minha lista rapidamente. Aproveita e faz a mesma coisa. Vou mandar aqui para os 50 primeiros da minha lista. Tô terminando aqui. Pronto. Opa, entrou. Dani, seja bem-vinda. Sandra, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Já mandei aqui meu dever de casa, você também lembrou de alguém e já manda a live. Então, gente, bom dia. Queria aproveitar e dar bom dia aqui para os ouvintes da Rádio Consciência FM, que lá em Portugal, que às quartas-feiras recebe a nossa live. Quero dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu não sei a hora que você vai assistir ou receber essa live. Para quem vai receber essa live depois aqui no gravado, hoje é a nossa 39ª live do projeto No Secreto, Lugar de Intimidade, que começou em 15 de novembro, né, de 2021. Nós vamos fazer já, viu, ó, aí já entrou aqui, ó, Cátia também, bom dia, estamos no 39º, né, lives aqui, ó, consecutivas. A gente parou uma ou duas vezes, eu parei só no carnaval, na segunda-feira, e o objetivo desse projeto, o objetivo do No Secreto, é justamente a gente poder começar a semana de uma maneira diferente. E quando Deus colocou no meu coração esse projeto, Ele colocou para que eu pudesse estar dividindo com cada um de vocês um pouquinho da minha prática diária, que é dedicar aí os primeiros 15, 20, 30 minutos do meu dia a Deus. E é o que a gente faz toda segunda-feira. Eu tenho gente aqui que começou comigo, vai fazer 1 ano, e eu honro por isso. Outros que foram recebendo as lives, foram chegando, mas o que importa é que você tá fazendo aqui ó, um espaço dentro da sua agenda no início da semana, por isso ele é segunda-feira, para que você possa fazer uma meditação. E o No Secreto ele tem uma característica, ele não traz nenhum tipo de religiosidade, ele trabalha e ele fala dentro da sua espiritualidade, para que você possa dedicar, vamos dizer assim, as primícias, o início da sua semana, àquele que te acompanha todos os dias, todas as horas. E hoje eu escolhi um tema, como eu coloquei nos stories, na chamada, né, de ontem. Eu fiquei aqui com um final de semana um pouquinho mais ocupado, e aí eu não consegui mandar para o Ian o tema da live. Eu já fiz isso
no sábado, quase de madrugada, a gente teve aqui um pequeno erro, mas que não vai mudar a essência. O tema não é você é o farol, é você é um farol, tá? Por isso que eu consertei aqui no comentário fixado. E vou estar consertando também na hora que eu colocar a live, tá bom? Então, de onde, começando agora, de onde surgiu esse tema? Tá? A Kátia está dizendo que está no trânsito, que bom que você está ouvindo aqui, ó. Bom dia quem chegou aqui agora, Maria, VT Souza, passa depois seu nome aqui para eu poder te chamar. Sejam todos bem-vindos. Então, como é que nasceu o tema da live de hoje, que é Você é um Farol? Eu fiz aniversário na sexta-feira e eu coloquei até um post sobre isso no meu feed, que eu amo celebrar a vida. E tô desde quarta-feira comemorando. Primeiro foi uma festa surpresa lá no trabalho. Foi surpresa porque mudaram o dia, porque sempre eu sei que os meus gestores, o pessoal que eu trabalho de liderança é muito carinhoso, mas eles mudaram o dia numa manobra e comemoraram o dia do meu aniversário junto com outro diretor, que é dia 10. Então a surpresa foi do dia. Vitor, seja bem-vindo, Vitor. Então, e aí na sexta-feira, eu pensando no tema da live, ainda não tinha, como eu falei para vocês, o tema quem me dá é Deus, então eu sempre peço a Ele uma orientação, sempre peço que Ele possa, de alguma maneira, trazer para mim, principalmente, porque primeiro a live fala comigo, para depois eu poder transmitir. E eu ainda não tinha pensado num tema a respeito do que colocar, por isso eu demorei a passar o tema para o Ian. E no sábado, eu reuni aqui em casa alguns amigos queridos, alguns membros do meu grupo de conexão da igreja e alguns familiares. Foi um café da tarde muito assim gostoso, e eu convidei uma amiga que está aqui, que é a Kátia, se ela podia trazer uma reflexão para a gente. E aí ela falou a respeito de uma parábola, a parábola das 10 virgens, que 10 elas possuíam óleo, estavam aguardando o noivo, e outras 10 elas todas foram com suas lamparinas, porém 5 das 10 levaram um óleo reserva. As outras 5, elas só foram com o óleo que estava dentro da lamparina. O noivo demorou, e aquelas que, quando ele chegou, que ouviu-se um bradar que o noivo, eis que o noivo chegou, e elas precisavam ir de encontro ao noivo, 5 já estavam com as suas lamparinas apagadas, e 5 tinham óleo reserva. Quando as que estavam com as suas lamparinas apagadas pediram óleo para aquelas que ainda tinham, porque levaram óleo reserva, o que aconteceu? Elas disseram, olha, nós não podemos te dar do nosso óleo, porque vai terminar e a gente precisa encontrar o noivo. Vocês vão e comprem óleo para suas lamparinas. No que elas foram comprar óleo, o noivo chegou e elas ficaram do lado de fora da festa. E aí ela desenrolou lá o comentário, a reflexão. Eu não vou falar a respeito desta parábola, que está lá em Mateus 25, se não me engano, 26. Mas o que ela falou sobre influência, bom dia para quem chegou agora, é o que eu quero trazer para vocês. Eu até brinquei com ela, falei, pronto, era isso que eu precisava. Eu não tinha ainda o tema da live e você me deu. Mas na verdade, como eu disse que a live não é minha, e quem comissiona a live e traz os temas é o Espírito Santo de Deus, ele disse, vou fazer uma pequena modificação aqui, Faiga. E eu vou falar sim sobre influência. Eu quis trazer aqui como é que o tema nasceu. Bom dia para quem chegou agora, Elisandra, João, Tiago, Luciana. Na verdade, eu não vou falar sobre a parábola das 10 virgens. Eu vou usar um outro texto. Mas a essência do que a Kátia trouxe nesse café, na reflexão, eu vou estar utilizando aqui. Eu quis fazer essa abertura para você entender de onde surgiu o tema da nossa live, que vai falar, chama-se Você é um Farol. Eu vou sim falar sobre influência, e foi o que ela trouxe de reflexão usando o texto das 10 virgens. Eu vou usar um outro texto
que Jesus utilizou com os seus discípulos, mas a essência da live é a mesma. Eu vou falar sobre influência. E ontem à noite, quando eu estava preparando a live, porque foi Dia dos Pais, o meu filho passou comigo, juntamente com os meus netos, foi muita, eu acabei mandando uma mensagem que meu dia começou acordando com os dois, porque o Thiago não dormiu aqui, indo até a Praia de Caraí tomar café, chegando no campo de São Bento. Do campo de São Bento eu encontrei o pai deles, a gente foi ainda tomar um café na travessa, voltamos, fomos almoçar lá em Piratininga, voltamos, ou seja, o dia foi cheio, intenso, mas profundamente maravilhoso. Então só à noite eu fui preparar essa live, e aí, como eu já sabia do tema, que eu queria falar sobre influência, eu fui procurar a definição de influência para a gente entender aonde que nós vamos chegar e para onde Deus vai nos conduzir nessa segunda-feira, dia 15 de agosto, porque todos nós, presta atenção, todos nós, de alguma forma, exercemos influência na área da vida de alguém ou de alguma coisa. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. E João. Então, quando a gente pensa em influência, o dicionário diz o seguinte: influência é a ação de alguém ou algo, que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, é o poder, o controle e a autoridade que alguém exerce sobre outro. Quando se diz que determinada pessoa é influente, é porque ela exerce influência para as demais. Isso significa que ela serve de modelo ou que ela exerce algum tipo de interferência sobre o modo de agir de alguém. Bom dia aí para quem chegou agora. Isso, gente, é influência. Agora que você viu no dicionário o que é influência, que diz que você é influente quando você exerce, né, autoridade, controle, ou você tem poder sobre alguém ou sobre alguma coisa, você é um modelo sobre a vida de alguém. Agora a gente vai olhar. Bom dia aí para quem está chegando, sejam todos bem-vindos a essa segunda-feira, dia 15 de agosto, que nós estamos refletindo aqui sobre o seguinte tema: você é um farol. Eu acabei de falar sobre influência, à luz do dicionário, que você exerce influência quando você tem controle, poder e autoridade sobre alguém ou alguma coisa, quando você é modelo sobre alguma coisa. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, eu comecei com a palavra dos 10 virgens, mas eu vou usar um outro texto. Uma das Danes que estão aí, por favor, coloquem para mim. Mateus 5, do verso 14 ao 16. Mateus 5, do verso 14 ao 16. E quem chegou agora e lembrou de alguém, ó, pega o aviãozinho, joga a live, envia a live para essa pessoa. Se você não lembrou de alguém, manda coraçãozinho, porque o algoritmo entende que você está gostando e que aquilo é bom, e aí a gente tem como abençoar a vida de outras pessoas nesse início de segunda-feira. Então, ó, põe coraçãozinho e envia o aviãozinho. Olha o que a Bíblia diz a respeito de influência. Está em Mateus 5, do verso 14 ao verso 16. Jesus está falando com seus discípulos depois do Sermão do Monte. Eles estavam lá questionando Jesus. Jesus usa alguns textos. Ele fala das bem-aventuranças. Depois ele vai falar sobre o sal da terra. E aí ele vai falar sobre ser a luz do mundo. E ele diz o seguinte no verso 14. Mateus 5, 14 a 16. Coloca lá, Dani, por favor. 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade que está edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador,
e assim ela alumia todos os que se encontram na casa. E aí ele termina dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem através da vida de vocês a vosso Pai que está nos céus. Então eu comecei falando sobre as 10 virgens, sobre 10 virgens que aguardavam um noivo, que 5 eram sábias e levaram um azeite extra. E as outras só foram com uma candeia. Não sei se você vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui eu ganhei. Deixa eu pegar ali, gente, rapidinho, que ao vivo tem isso. Peraí. Ao vivo tem essas coisas, mas é importante porque eu vou falar, eu usar essa imagem aqui. No meu aniversário, eu falei que Kate trouxe uma reflexão e ela ilustrou com essa pequena lamparina, né? Para falar sobre a parábola das 10 virgens, que 5 levaram óleo sobressalente e 5, que eles chamam de nécias, elas foram só com o que estava aqui. E aí quando você vai ao dicionário procurar uma candeia, é como se fosse aquela lâmpadazinha do Aladim. Ela tem ali dentro um óleo, um azeite e ela tem um pavio. As que foram e iluminaram o caminho apenas com o que continha dentro daquela lamparina, o noivo demorou e o óleo se acabou. As outras tinham óleo reserva para si. Quando eu pensei a respeito disso, e Jesus falou ao meu coração para a gente falar sobre o texto de ser a luz do mundo e entender qual é a influência que a gente exerce no mundo, eu comecei a pensar na lamparina e no óleo, comecei a pensar nesse texto que diz que nós somos a luz do mundo. E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Nós, independente da religião que a gente professa, mas eu tenho certeza, se você concorda comigo, coloca aqui um sim depois do que eu vou falar. Todos nós, de alguma maneira, temos observado a degeneração de alguns valores dentro da nossa sociedade. E temos percebido que nós temos andado num mundo e numa sociedade que ela vive em trevas, ela vive numa escuridão tremenda. E que nós, de alguma maneira, carregamos dentro de nós algo que é diferente. Dependente da religião que você professa, eu tenho certeza que você muitas vezes tem sido servido de luz na vida de algumas pessoas, ou com a palavra que você carrega, ou com um conselho que você traz para a vida de um querido. Às vezes alguém chega até você e pede: poxa, eu tô chateado, eu tô triste, eu tô doente, eu tô enfermo, faz uma oração por mim. E você, independente daquilo que você professa, você se condói da dor daquela pessoa. Você diz: eu vou orar. Você às vezes não sabe orar, mas você diz: olha, você libera uma palavra de ânimo, de vigor. Lembra que semana passada eu falei a respeito disso, sobre a questão de ter ânimo, de ter coragem? Você libera uma palavra, você traz um conselho que de uma certa forma muda completamente a vida e o ambiente, na sua família, dentro do ambiente em que você está. Você tem algo que é um óleo diferente, que quando você libera essa palavra, ele ilumina a vida daquelas pessoas. E o que é isso? O que é isso? Isso tem a ver com o que Jesus falou de ser a luz do mundo. Ele diz o seguinte, aqui em Mateus 25, no verso 14, ele diz que nós somos a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você já percebeu, quando você está às vezes viajando e você está chegando num determinado lugar e que existe algum tipo, às vezes é um monumento, como é o nosso Cristo Redentor aqui, que seja do lugar aonde você está, você olha para aquilo ali. Existem pessoas que dizem, né, que quando você está, vou falar aqui em homenagem a Gisela, que
é uma cidade que a gente ama. A Torre Eiffel, ela foi construída de uma maneira que em qualquer lugar de onde você está, você vê a torre ali naquele eixo. E é como se à noite ela é iluminada e você pode às vezes estar até um pouco perdido, que a luz que está ali brilhando te leva para perto daquela torre. Então, da mesma maneira, Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando você edifica uma cidade sobre um monte, mesmo que ela esteja distante, ela é referência para aquelas pessoas que olham para aquela cidade. E aí ele complementa: não, nem se acende uma candeia, uma lamparina, e vai pegar essa lamparina acesa e vai esconder ela debaixo da mesa. Você coloca acima de uma superfície que em qualquer lugar daquela casa, aonde essa lamparina foi colocada, ela vai iluminar a casa, ela vai trazer luz. Eu lembro de uma brincadeira de criança que quando a luz faltava, minha mãe nordestina amava contar histórias. Então a gente não tinha medo do escuro, né? A gente torcia para faltar luz porque ela contava, a gente costuma dizer, as histórias da carochinha. Isso é só para quem é dos anos 60 que vai lembrar desse termo. E aí, bom dia aí, Dênia. Ela contava as histórias e eu lembro, isso trazia para mim uma memória afetiva muito forte, porque ela acendia uma vela, botava num pratinho, era a nossa candeia, né? E aquilo ali, a gente via às vezes, brincava de fazer sombra, ó, borboleta, quem é lá de trás lembra disso. E aí ela contava as histórias e todas as vezes, olha que coisa, que eu acendo uma vela, que falta luz, alguma coisa, e que eu vejo aquele tremular da chama na parede e aquela luz que se espalha, o meu coração, de uma certa forma, se conecta com aquele momento afetivo da minha infância e eu me sinto bem. Então, por isso que Jesus está dizendo que você não acende uma lamparina e esconde, mas você coloca num lugar da casa para que ela possa iluminar a todos. Ok, Feig, eu já entendi. E o que é que isso tem a ver com influência e comigo ser luz do mundo? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Eu li um livro certa vez, e eu vou deixar a referência dele. É um livro escrito por o Lauren Cunningham e o Bill Bright, que ele chama-se, vou colocar aqui o texto, o tema do livro. Esse Lauren Cunningham, ele é o criador da Jocum. A Jocum é uma missão que existe até hoje, que ela é chamada o seguinte: Jovens em Missão no Mundo. Ela é uma missão que foi criada para atingir os jovens e esses jovens se transformarem em luz na vida das suas nações. E aí ele é baseado, deixa eu colocar aqui, porque de repente quem tiver interesse, inclusive tem para baixar na internet, tá, gente? E é um livro maravilhoso. Peraí. 7 esferas de influência. Talvez você vai encontrar como os 7 montes, porque ele vai fazer referência a essa passagem de ser luz do mundo. Mas vamos lá, olha o que esse livro diz, alcançando as 7 esferas de influência. Esse Lauren e o Bill Bright, eles não se conheciam, eles eram seminaristas, um era pastor de uma determinada igreja nos Estados Unidos, e eles tiveram ambos, cada um dentro da sua região, uma revelação que veio do Espírito Santo de Deus, dizendo que a sociedade, ela estava dividida, ela estava segmentada em 7 áreas ou 7 montes de influência. E eles chamam de montanhas sociais. E aí você vai encontrar esse termo chamado esferas sociais. Se você jogar no Google, você vai ver uma definição sociológica. Olha que interessante, para essa situação que eu vou colocar aqui agora. E ele disse o seguinte: depois eles se encontraram,
moravam nos Estados Unidos. Eu estou falando de algo que foi dado há mais de 30 anos atrás. Eles se encontraram, compartilharam essa visão e escreveram esse livro juntos. E esse livro fala de 7 esferas de influência social. Ele diz o seguinte, que a sociedade, ela está dividida no primeiro esfera, o primeiro monte social, na família. A segunda, a religião. A terceira, a educação. A quarta, o governo. A quinta, a mídia, a televisão, a mídia social. A sexta, que tem a ver com entretenimento, as artes. E a sétima, a economia. Família representando o lar, religião representando a igreja, o povo de Deus. 7, a educação, que está dentro das escolas, certo? Das escolas de todos os segmentos até as universidades. O governo tem a ver com a política, a mídia com todo o sistema de comunicação, as artes tem a ver com entretenimento e esportes, e a economia tem a ver com negócios, comércio, com a ciência e com a tecnologia. Forte, né, gente? Assim está dividido os 7 montes, as 7 esferas sociais que exercem influência sobre a vida de todos nós. Quando eu me deparei com isso ontem, porque eu não ia caminhar por aí, eu ia falar da parábola das 10 virgens. E aí vocês sabem que eu sempre começo a pesquisar, e Deus e o Espírito Santo me levou para dentro desse conceito das 7 esferas de influência do Loren Cunningham. E eu comecei a pensar. Eu falei que o dicionário disse que a definição correta de influência no início da nossa live é você exercer poder, controle e autoridade, e que quando uma pessoa ela exerce influência, ela é um modelo, ela serve de modelo na forma de agir de alguém. E agora eu estou conectando, e Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que a gente não pode acender uma luz e esconder debaixo da mesa. A gente coloca em cima do velador para que ela ilumine todas as pessoas, a casa e as pessoas que vão ser alcançadas por aquela luz. Quando eu olho para as 7 esferas de influência que o Loren Cunningham e o Bill Bright colocam, que são 7 esferas em que a sociedade permeia, e eu volto para o início do que eu disse aqui, que nós estamos vivendo independente da fé e da religião que você professa, porque o objetivo dessa live nunca foi e nunca será falar de religiosidade. A religiosidade nos mata, ela nos traz para dentro de uma caixinha. Eu estou querendo despertar você aqui uma conexão com Deus, despertar a tua espiritualidade para que o Espírito Santo de Deus possa falar na tua mente, no teu coração. Então presta atenção, nós estamos vivendo dias maus, em que você como família tem brigado como um leão e uma leoa para proteger a mente dos seus filhos, para proteger os valores que você quer que eles carreguem dentro de si. Eu como coach, eu sempre digo o seguinte, que quem define as nossas decisões no momento de decisão, no momento que seja crucial na sua vida, quem vai dizer o sim e o não para alguma coisa que vão te propor, das coisas mais tranquilas, das coisas mais complicadas e difíceis de resolver, são os valores que você carrega. E aonde é que esses valores são plantados dentro da gente? Lá na vela acesa, no momento de escuridão que a minha mãe contava. São você, como pai, como mãe, fomos nós que recebemos dos nossos pais os valores que norteiam as nossas decisões. Da mesma maneira que, como eu falei que a religiosidade mata, ele coloca aqui que a igreja também exerce influência sobre a vida das pessoas. Eu falei que as escolas exercem influência sobre a vida das pessoas. Gente, nós como pais,
Nós estamos vivendo dias horríveis em que determinadas universidades, e eu não vou fazer apologia política nenhuma aqui, porque não é minha intenção, tem trazido para a mente, para o coração dos nossos jovens, uma deturpação moral imensa, imensa. E isso não está começando só nas universidades, está começando aqui dentro das escolas. A Kate, que está aqui dentro da live, eu acho que ela ainda está, ela é proprietária, ela é diretora de uma escola que busca o tempo todo trazer para dentro do coração das crianças valores que possam nortear as suas vidas, porque a gente tem as nossas crianças, não é mais só os nossos adolescentes e os jovens, tem sido, de uma certa forma, recebido uma carga de influência absurda de deturpação de valores. A política, a gente está vendo aí embates horrorosos, e eu não vou tomar partido nenhum aqui. Eu tenho sim a minha convicção cristã, mas eu não vou falar sobre isso. Mas a gente tem visto como a corrupção, vamos falar do sistema, a corrupção tem atuado dentro dessa esfera social, dentro desse monte que é a política. E eu não vou falar só de Brasil, é no mundo. A gente vai ver como a mídia, que é a comunicação, ela tem sido destruída e deturpada. E agora, com o avanço da mídia social, que é a internet, você percebe o quanto isso tem trazido deturpação para os valores que muitas vezes você quer traduzir para sua família. E às vezes eu tenho visto coisas, e eu pesquisei ontem o quanto que muitas das vezes um celular na mão de uma criança que você não conhece, através de aplicativos como o próprio TikTok, pode trazer para dentro do coração daquela criança puro, que não sabe nem o que está fazendo, coisas absurdas e horríveis. Aí a gente vai para o entretenimento e os esportes. O que é que nós temos visto aí, gente? Dentro das áreas do entretenimento, que são as artes, deturpação moral. O que a gente tem visto nos negócios, que é a esfera e que é o monte da economia? Nos negócios do comércio, na ciência e tecnologia, deturpação dos valores. E aí, quando eu olhei para isso, eu fiquei pensando muito a respeito do que Jesus fala sobre nós sermos luz do mundo, sobre nós exercermos influência sobre todos esses montes que estão aqui. E aí eu quero trazer agora, já caminhando aqui para uma reflexão, trabalhamos os 7 princípios bíblicos na educação infantil e juvenil, que tem a ver com as 7 esferas sociais. Você tá vendo? Eu amo a Bíblia, porque ela tem essa visão bem, vamos dizer assim, judaico-cristã e cabalística, de trabalhar com os números não de uma maneira aleatória. Nada, presta atenção que eu vou te falar, nada na Bíblia é por acaso. Deus é extremamente intencional. E quando quando a Kate falou sobre as virgens e trouxe o óleo como algo que é aquilo que o Espírito Santo que está dentro de você, você carrega, que é um óleo que, por mais que as 7 esferas de influência da sociedade estejam deturpadas, você carrega dentro da sua lamparina um óleo que transborda e que deixa ela acesa em todo esse contexto. E por que é que isso eu vou usar uma definição que Kate trouxe através da conversa que ela teve com o filho dela. Por que as virgens sábias não podiam dar seu óleo para as virgens nécias? Porque o óleo que você carrega e que te dá influência sobre tudo e sobre todos, ele é teu, e ele é um óleo que está nascendo aqui hoje. Hoje a gente está compartilhando óleo, porque esse óleo é o Espírito Santo, é o teu lugar secreto, é a busca que você faz através da oração, que faz com que o teu óleo, transborde, dia após dia. Esse óleo, ele é construído no secreto, no lugar de intimidade. É quando você para e lê a Bíblia. É quando você ora, é quando você está em intimidade com Deus.
o teu óleo, através do Espírito Santo, se acende e você é luz. Quando você chega no trabalho, às vezes você está dentro do ônibus, às vezes você está dentro do teu carro, você recebe um WhatsApp, alguém dizendo, cara, tô mal, poxa, me ajuda, poxa, eu tô na suspeita de um diagnóstico. Essa semana eu tive uma situação como essa com uma prima minha, que eu não sei se ela está aqui, querida, que veio uma situação que ela viveu no passado e que havia uma suspeita. E aí é a hora do óleo. Você com a tua lamparina acesa. Ontem ela me ligou para dar parabéns e eu falei, prima, vou orar por você. E aí ali nós paramos 1 minuto, eu orei, eu declarei cura sobre a vida dela e olha o que aconteceu. O óleo que estava dentro de mim transbordou na vida dela. Então você entende agora, indo para o caminho de fechamento, aonde é que você está posicionado? Porque não adianta você dizer assim, olha o que eu vou te falar, que isso é muito sério. Não, eu só vou cuidar da minha família. Eu não gosto de me envolver em nada dessas coisas, porque sempre me aborreço, porque depois as pessoas vão me interpretar mal. Sua família não está fechada dentro de casa. Só no Covid que isso aconteceu. E que a gente pôde trazer os nossos, olha bem, vi uma outra passagem aqui que o Espírito Santo me trouxe. Quando Jesus, tem uma passagem na Bíblia, bem pequenininha, que diz que sim, que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Ele estava olhando para Jerusalém e ele chorou. E ele disse, Jerusalém, quisera eu como a galinha te trazer para perto das minhas asas e te colocar debaixo das minhas asas e te proteger. Gente, isso é muito forte que veio aqui no meu coração agora. Jesus queria ter trazido a cidade que ele amava, a cidade escolhida por Deus, para debaixo das suas asas, mas ele não pôde. Assim como você não pode andar aonde os seus filhos andam, assim como você não pode olhar através do que eles olham, mas presta atenção. Se você tem a sua lamparina acesa, conectando lá com a palavra que a Kátia trouxe para mim, se você constrói um lugar secreto, independente da religião, de buscar a Deus, de se mover nele, o Espírito Santo que está em você, ele te conecta e você vai conseguir falar e abençoar a vida dos teus filhos quando eles estão saindo de casa, orar por eles, guardar a vida deles, para que a mente deles seja blindada no momento em que eles estiverem na situação, sendo influenciados por algo ruim. E agora lembrei aqui, conectando com o que a minha mãe falou, porque nada é por acaso, Deus é muito intencional. Quando a imagem da minha mãe veio através de eu lendo essa palavra, de ela contando histórias, e aquela memória afetiva sendo guardada, que ela acendia aquela vela, e a gente ficava naquele ambiente de proteção. Olha isso, gente, mesmo na escuridão, o que eu quero dizer para você agora, que é os valores que você traz para dentro da tua casa, através de oração, através da palavra, através daquilo que você fala e professa na vida dos teus filhos, é o que vai marcar as decisões deles. É construído no secreto, é construído dentro do teu lar, é construído na tua casa. Ele vai olhar para você, e eu lembro disso de um amigo meu, de adolescência, que ele dizia o seguinte, lá atrás, hein, gente, que quando ofereceram a primeira vez drogas para ele, ele disse que ele pegou, porque, principalmente para o adolescente, gente, é muito forte você querer ser aceito, e às vezes ele faz coisa que ele não queria para poder ser aceito. E aí olha o que acontece, ele disse que quando ele pegou lá o baseado para usar, sabe o que veio? Diante dele o rosto da mãe dele. Ele lembrou da mãe dele, de joelhos orando dentro de casa pela família. Ele entregou e disse, não vou poder fazer isso não. Porque ele honrou aquilo que foi construído no secreto dentro de casa. Então, fechando aqui, eu queria te perguntar, aonde é que você está posicionado? Como você pode fazer diferença nesse mundo? Faiga,
Como é que eu vou influenciar na educação? Como é que eu vou influenciar na mídia social? Como é que eu vou influenciar nas artes? Eu nem participo dessas coisas. Na política, vai. Porque a tua luz acesa em cima da candeia é como uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas olham aquilo que você carrega e olham a tua luz. Então você, não começando pela tua família e até na comunidade espiritual onde você está inserido, você é luz. Dentro das escolas, você é luz. Você não pode simplesmente se contentar com tudo aquilo que teu filho tem recebido. Se aquilo está diferente daquilo que você, por acaso, tem falado, é hora de você rever e pensar onde ele está. Porque ele recebe um bombardeio diário sobre valores que vão deturpar a mente dele e vão fazer dele uma pessoa diferente. O mundo, é isso que Jesus está falando, o mundo jaz em trevas e no maligno. E todas essas esferas sociais que eu falei aqui, família, religião, educação, governo, a mídia, as artes e a economia, estão debaixo do senhorio do príncipe desse mundo. E ele tem esse direito, porque lá na eternidade, Adão deu a ele o direito e outorgou a ele a legalidade sobre essas esferas. E Faiga, não acredito nisso. Você pode não acreditar, mas isso é isso que acontece. Quando Jesus é tentado no deserto, sabe o que Satanás fala para ele? Que se ele disse assim, todo esse mundo é meu, porque me foi dado. Mas se você se prostrar e me adorar, eu posso te dar, porque ele foi dado a mim. Então nós estamos dentro de um mecanismo social, de uma sociedade que ela foi construída sobre a ótica e sobre os valores do príncipe desse mundo. Bom dia para quem chegou agora. E ontem, gente, eu vou dividir isso aqui com vocês porque eu acho que é muito forte para a gente finalizando. Ontem, a gente caminhando de volta para casa, Florinha, minha neta, veio me fazendo perguntas, falando sobre Deus, e daqui a pouco ela falou assim, vó, o diabo é um espírito? Olha que coisa forte. Eu falei, é. Aí ela disse assim, vó, Jesus morreu? Ele não podia ter matado o diabo? E aí eu fui explicar para uma criança o que significou a morte de Jesus e o que ela trouxe para nós. Eu falei assim, olha, quando ele morreu, ele foi comprado, ele comprou com a sua morte, com o sangue que saiu dele, porque ele sofreu muito, ele comprou para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque ele era o filho único. Agora nós somos filhos de Deus. E apesar de Satanás, como você me perguntou, ser um espírito, mas ele não tem mais autoridade sobre a minha vida e sobre a tua. Porque quando ele olha para nós, e agora eu quero falar para você, quando ele olha para você, ele vê um selo na sua cabeça. Ele vê uma cobertura que te faz ser diferente. E ele olha e diz assim, com aquele ali eu não posso tocar. Agora você não foi e não recebe essa cobertura, você não foi comprado por um preço tão precioso para você guardar isso tudo dentro de você. Você não pode pegar a sua lamparina e esconder debaixo da mesa. Você tem que colocar, como Jesus falou, ela em cima do velador, ela em cima da mesa para ela iluminar. E como é que eu faço isso? Fazendo a diferença no mundo. Você faz a diferença dentro do seu ambiente de trabalho, você faz a diferença na sua família, você faz a diferença se você é professor, tá? Se você é da área de educação, porque as profissões que são missões e propósito não nos foram dadas à toa, elas nos foram dadas porque a palavra de Deus diz o seguinte, toda autoridade vem do alto. Quando Pilatos diz para Jesus, olha, eu tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar. Jesus olha para ele e fala só essa frase, você só tem autoridade porque ela te foi dada do alto.
Toda autoridade nos é dada do alto. Então você, certamente, se você tem uma posição como gestor, se você tem uma posição como líder, se você... Não, eu não tenho nada disso. Se você é um empresário, se você é um empreendedor, certo? Se você não é nada disso, você é simplesmente alguém que trabalha dentro de uma instituição, mas você tem influência sobre as pessoas que te cercam. E esta influência é para você trazer luz, é para você iluminar. De que maneira o reino de Deus avança, gente? O reino de Deus avança através de nós. As palavras que Jesus deixou, independente da fé que você professa, mas se você é um simpatizante, se você acredita que Jesus, ele foi um profeta, um ser iluminado, eu quero te dizer o seguinte: se as palavras que ele disse fazem sentido para você e você entende que são palavras de vida, como Pedro disse, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Você precisa entender que você não está aqui por acaso, não está aqui de passagem. Você precisa se posicionar e exercer influência para que você possa, através da luz que você carrega, fazer a diferença nesse mundo que você está posicionado. Você está dentro desse mundo. Você podia ter nascido em 1930, você nasceu nesse século, neste mundo, para que você possa exercer autoridade e influência sobre essas 7 esferas de influência. E é isso que eu queria trazer para você hoje, essa reflexão. Você está posicionado aonde? Quais são as esferas? Vou repetir: esfera da família, esfera da religião, esfera da educação, esfera do governo, esfera da mídia, esfera das artes e esfera da economia. Quais são as esferas em que você percebe que você tem influência? E o que é que você tem feito e dito, trazido para você modificar esse sistema que jaz em trevas? E eu vou te falar o que eu disse para a Florinha e ela tomou aquilo para ela. Satanás não pode fazer nada com você. Se você reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por você e por mim, você já saiu. A palavra de Deus diz, você foi tirado do reino das trevas para o reino do Filho da luz, para o reino do Filho do amor. Então você está aqui como um embaixador. Pensa nisso. Você tem um passaporte que você carrega em tuas mãos que te permite transitar dentro de todas essas esferas, mas não para passar por elas, mas para exercer influência sobre elas. Se está fazendo sentido para você, coloca aqui sim, amém, faz aqui, põe um polegarzinho aqui enquanto eu bebo a minha água para você, eu saber que está fazendo sentido para você. Amém. Então veja bem, vou fechar com essa reflexão e com essa chave. Deus, Jesus, deseja administrar o mundo através de nós. Você é um embaixador dele para que você possa atuar nessas 7 esferas sociais. Então, quando você ora, que todo mundo sabe, hoje eu vou até terminar diferente. Eu sempre termino com uma oração. Hoje nós vamos terminar orando juntos, porque nós vamos orar a oração que é universal, que é a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Porque existe um trecho dentro dessa oração que diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Você sabia que quando você ora ao Pai Nosso, você está trazendo o reino de Deus sobre a terra? Então eu estou te dizendo agora. Então, presta atenção que essa palavra de hoje, ela foi profunda e tremenda, para que você saia daqui e inicie a sua semana com autoridade e poder, sabendo que você é um embaixador de Deus para influenciar
e que Deus só conta comigo e com você. Jesus só conta conosco para administrar o mundo através de nós e exercer influência nesses 7 montes sociais ou nessas 7 esferas sociais. Cátia colocou aqui, eu sou influência. Sim, você é influência, não é só a faiga. E isso fez todo sentido para mim, porque quando em 15 de novembro Deus colocou no meu coração o projeto de dividir uma prática que é diária minha, que é começar o meu dia na presença dele, ele estava usando de uma mídia, aqui ó, da mídia, que também ela não é de todo ruim, porque se ela vem para deturpar os valores, a gente abre a nossa boca através dela para trazer o reino de Deus sobre a terra. E é isso, é a tua palavra, é quando você se posiciona em fé, quando você se posiciona, se você é um professor, você não precisa e não deve ceder a esse sistema, mas você pode fazer diferença nesse sistema, porque Deus conta com você sim, como a Cátia colocou aqui. Jesus conta comigo para administrar esse mundo, exatamente isso. E eu quero que você saia daqui com 3 verdades. Primeira verdade, que você, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por você, você foi tirado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi feito Filho de Deus. Segundo, como Filho de Deus, você tem autoridade e poder sobre essas esferas. Terceiro, que Deus conta com você para administrar o mundo. E que a partir de agora, que os teus olhos espirituais se abriram, você não vai ver mais nada disso por acaso. Você vai entender que você tem influência, e mais do que influência, autoridade. Você é um modelo para desconstruir todo esse sistema que jaz no maligno. Até Florinha entendeu isso, que eu falei para ela, você não precisa ter medo, porque você tem uma cobertura e uma proteção, que é um selinho, eu brinquei, como se fosse um selinho daqueles que a gente brinca quando está em festa. Você tem um selo, que quando ele olha para você e diz, nessa eu não posso tocar. Você tem um selo e tem na sua mão um passaporte de embaixador. Você transita em todas essas esferas com autoridade. Você não sabia disso, mas agora você está sabendo. Você que vai me ouvir depois, você que vai me ouvir através da Rádio Consciência FM, você daqui que está ao vivo comigo, você tem uma credencial que te permite transitar em todas essas esferas com autoridade. Você não sabia, mas agora você sabe. E ele sabe que você sabe. Então a gente não está aqui para brincadeira, você está aqui para exercer influência através da tua boca, através da tua palavra, através das tuas atitudes, através dos teus gestos, através da tua oração. Exerça autoridade, a começar da sua família. Protege sua família como uma leoa, como um leão. São meus, nesse ninguém toca. Constrói como minha mãe fez as suas memórias afetivas e vai falando de Deus para eles, porque quando eles botam os pezinhos fora de casa, mesmo quando eles são adolescentes, você não sabe para onde eles estão indo, mas aquilo que você plantou dentro deles vai falar mais alto, como falou no coração daquele meu amigo. São aquilo que você constrói no secreto vai reverberar em toda a tua vida e vai reverberar na sociedade que você está inserido. Amém? Então hoje nós vamos terminar de uma maneira diferente. Nós vamos terminar orando o Pai Nosso juntos. Faiga, tô no carro. Vai falando. Faiga, tô no trabalho. O Pai Nosso leva 2 minutos pra gente orar. O que você vai fazer? Você vai, nem que você não possa falar, se você puder falar baixinho, mas bater seus lábios, a palavra falada, ela é uma palavra liberada. Nós vivemos, tá? Não é um mundo natural. Nós vivemos no mundo natural que está inserido, igual a Matrix, dentro do mundo espiritual. Igual aquele filme Matrix. Então, quando você libera uma palavra, ela vai reverberando. Ela vai reverberando. Então, se você não estava mais acostumado a orar falando,
No teu secreto você vai orar falando. Tô hoje liberando várias chaves aqui, mas chaves poderosas. A palavra precisa ser falada para que ela vá reverberando em todas as esferas, nos 7 montes das esferas, e ela possa reverberar no mundo espiritual. Ela tem que ser falada. Agora, se você está num ambiente que você não pode falar, você fala baixinho, mas você toma posse do que nós vamos orar agora, certo? Então nós vamos orar juntos o Pai Nosso, para que eu possa também, a partir daí, a gente ser liberado para ir trabalhar e começar nossa semana com passaporte de embaixador. Você agora entendeu quem você é. Você tem autoridade sobre todas essas esferas. Você administra o mundo através da luz que você carrega, através da sua lamparina e do óleo que você constrói e produz no secreto. Você administra o mundo. Amém? A palavra tem poder. Vamos orar juntos o Pai Nosso? Se você pode, feche os seus olhos. Se não, tudo bem, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Amém. Amém? Amém? Faiga, não sei orar. Ora o Pai Nosso. Essa é a oração mais poderosa e mais simples, porque foi a única oração que Jesus deixou escrito. Então, põe na tua prática diária, quando você estiver começando o teu dia, ora o Pai Nosso. Pega ali, um aplicativo, escreve Pai Nosso. Imprime, começa igual uma criança a falar, daqui a pouco ele está gravado e memorizado dentro de você, certo? Não sabe orar? Ora o Pai Nosso. Ela é uma oração completa. E lembra agora que quando você disser, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, sabe o que você está fazendo? Você está dinamitando o reino das trevas, porque você está trazendo a existência ao reino de Deus. Pensa nisso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você está usando... Hoje fizemos isso aqui, você está dinamitando todo esse sistema maligno e você está trazendo a existência, o reino de Deus sobre a terra. Amém? Que bom, que Deus abençoe, que você tenha uma semana agora sabendo, eu sou o embaixador de Deus nessa terra. O mundo é administrado através da minha autoridade e influência. Vá e exerça influência sobre o mundo. Vá e mude esse sistema corrupto para que você possa trazer o reino de Deus sobre a terra. Não é o anjo que faz isso, anjo te guarda, tá? Anjo te guarda e te protege. Tá lá no Salmo 91. Mas quem tem autoridade e poder para fazer isso sou eu e você. Quando Jesus deixa o id, ele diz o seguinte: toda autoridade te foi dada no céu e na terra. Exerça autoridade sobre esse mundo, trazendo influência e mudando esse sistema maligno. Amém? Vou tirar 1 segundo os comentários. Se fez sentido para você, ao terminar essa live vai ficar gravada aqui e na quarta-feira ela vai lá para o meu canal no YouTube. Se você não me conhecia, chegou aqui agora, eu tenho um canal no YouTube chamado Faiga Marques. Todas as minhas lives do No Secreto estão lá. E se você é gestor, se você é líder, tem um espaço também para as minhas lives de liderança lá. Então eu vou tirar aqui rapidamente os comentários. Faça uma foto. Me marca. Me diz se fez sentido para você, envia para um amigo teu. Olha, escuta essa live aqui. Essa live aqui, você tem influência sobre o mundo. Me deixa saber, viu, gente? Me marca. Deixa eu voltar com os comentários. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe, tá? E que o Senhor seja contigo. Eu desejo verdadeiramente, agora eu profetizo que a palavra que foi liberada através dessa live hoje,
ela vai cumprir todo o propósito na tua vida. Essa semente não vai ser roubada de você. Essa semente ela vai cair dentro do teu coração e ela vai produzir a 100 e a 1000. Essa semente vai cair dentro do teu coração e ela vai produzir a 100 e a 1000. Satanás não vai roubar a palavra que Deus colocou no teu coração. Você tem autoridade e exerce influência sobre esse mundo através de Jesus Cristo. Quem chegou agora, não se preocupa que eu vou salvar e você pode assistir. Excelente semana para todos, como a Dani colocou aqui, ó. Fiquem com Deus e um beijo muito grande e até semana que vem.